Abramos no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Tem gente que nem precisa abrir, porque muitos já sabem decorar, isso é de cor e salteado, para a glória de Deus. Encontrou, diga bem? Amém. Então vamos lá, irmãos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém? Podeis sentar, irmão. Eu lembro da primeira vez, irmãos, que eu comecei já a frequentar a igreja por um tempo, e lembro quando me fui apontado, o irmão Fábio vinha ler aqui por uma palavra, vinha fazer uma oração em favor dos ofertantes, dos dizimistas, e foi aquele susto, levei um susto e vim, fiz aquela oração que veio na hora, relativamente atrapalhada, mas falei, agora eles não me pegam de surpresa mais não. Em todo culto eu vou me preparar com uma palavra dessa daqui, e agora se me chamarem para orar em favor dos ofertantes, dos dizimistas, eu vou ler um ou dois versículos antes para anunciar e para mostrar um pouco mais para a igreja o que o Senhor quer quando Ele pede isso da gente. E aí eu vi que eu fui muitas vezes chamado para isso. Então fui fazendo uma coletânea de leituras envolvendo este tema, e fui percebendo cada vez mais o quanto que honrar o Senhor com os nossos recursos era importante. E aí hoje eu resolvi pegar essa leitura para a gente tentar esmiuçar e entender de uma forma mais compreensiva o que o Senhor quer quando Ele pede da gente essa honra no sentido patrimonial, no sentido material, porque tudo que o Senhor faz é bom. E quando a gente lê isso aqui, irmãos, esses dois versículos, honra ao Senhor com a tua fazenda, o que a gente pode observar? Que honrar ao Senhor é um propósito. E depois o que vem? Encherão os teus celeiros abundantemente. Isso é a consequência de honrar o Senhor. O propósito vem primeiro, honrar a Deus. A consequência vem depois, ter o celeiro cheio. E tem muitas pessoas, irmãos, que têm confundido isso e têm colocado o propósito ser o celeiro cheio. Quando a gente inverte isso, o meu propósito passa a ser: não, eu vou vir na igreja, vou dizimar, vou ofertar, porque eu quero o celeiro cheio o tempo todo. Aí o meu foco passou a ser plenamente material e deixei de honrar a Deus com os meus recursos. E aí eu posso entrar numa cilada, que é o que nós vamos analisar com a leitura de hoje. Então é um erro grave a gente transformar a consequência da oferta, do dízimo, no propósito. E nós não podemos cair nisso. Porque o que Deus quer, irmãos? Primeiro, Ele quer a honra e não a oferta. Segundo, por que na área material? E terceiro, Deus não se importa com o que é entregue, mas com a expressão do nosso coração em relação a Ele. Aleluia! Honrar, irmão, é o que? Quando a gente convida várias pessoas para ir na nossa casa, você olha para aquele seu amigo mais querido e você fala: você é meu amigo de honra. O que você está fazendo? Você faz uma distinção daquela pessoa em relação a todos os demais. E quando Deus ele fala na palavra honra ao Senhor, Ele quer que Ele seja distinto de tudo e de todos na sua vida. Ele quer alcançar o primeiro lugar da sua vida, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. E aí, uma palavra que o nosso pastor, eventualmente aqui ele traz para a gente, está lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 10, está escrito assim, irmãos: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor.
Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, me dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o animal enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-te ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Nisso veio a vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Deus está dizendo aqui, irmãos, que vocês, quando vão dar um presente para alguém, vocês oferecem o melhor. E agora, para trazer ao altar de Deus, vocês estão oferecendo animais cegos, animais coxos. E quando a gente lê a Bíblia, ela por inteiro, Deus exige em sacrifício um animal sem mancha e sem defeito. Ele exige em sacrifício um animal perfeito, né? E aí aqui começaram a fazer o quê? Tem aqui um animal perfeito na minha propriedade, mas tem um cego. E aí eu pego aquele cego e ofereço a Deus, porque o perfeito tem mais valor. Então eu estou priorizando as minhas finanças em detrimento de Deus. E aí, irmãos, é quando a gente cai na cilada, né, de fazer a coisa certa, que é ofertar a Deus, mas da forma errada. E Deus não aceita. Ele sempre exige de nós o que é certo da forma certa. Quando o rei Davi ele vai buscar a arca da aliança, era certo trazer a arca de volta para a terra deles, mas foi errada a forma que ele trouxe, que ela devia ser carregada por sacerdotes. E Davi, com pressa, e a pressa sendo inimiga da perfeição, ele manda um carro ir buscar não sacerdotes, e faz de forma errada, fulmina na morte de uma pessoa, e todo mundo sabe o que acontece. E quando eu leio essa palavra, irmãos, para que a gente faça o que é certo, da forma certa, eu lembro automaticamente dos irmãos em Gênesis 4, versículo 3 a 7, né, que fala de Caim e de Abel, e do sacrifício deles para Deus. Todos nós sabemos, né, irmãos, que Deus aceitou a oferta de um irmão e rejeitou a de outro. E aí a gente lê o seguinte na palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou para o Senhor, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, eu por muito tempo me perguntei: Senhor, por que Caim errou? Eu não consigo identificar um erro dele aqui, mas eu sei que o Senhor é que sabe todas as coisas. E aí, irmãos, o Espírito vai dando discernimento para nós. E se a gente prestar bem atenção no versículo 3 do 4, está escrito o quê? E aconteceu que ao cabo de dias. Quando a gente fala dar cabo, é o quê? Por fim, né? Vai dar cabo daquele trabalho, eu vou terminar esse trabalho, eu vou por fim a ele, né? Aí está aqui, e ao cabo de dias, ao fim de dias, Deus não mostra quantos dias, a palavra de Deus não fala, mas fala que no final do dia, ao fim de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel fez como? Dos primogênitos das suas ovelhas. Abel retirou seus primeiros frutos ao Senhor, enquanto Caim tirou do que sobrava. Ele pegou do que estava lá no fim, ainda que fosse mais e maior a oferta dele. Ele priorizou a si primeiro. Ele primeiro comeu daqueles frutos, o que sobrou ele levou a Deus, enquanto que Abel não. Ele pegou os primeiros frutos das suas criações e ofereceu ao Senhor. Então, está aí a forma errada em que Caim ofereceu o seu sacrifício a Deus, trazendo por último aquilo, né? Uma vez, uma senhora que trabalhava na casa da minha mãe, a Lene, ela estava se convertendo naquele processo de ir nas primeiras vezes para a igreja, e ela falou assim para mim: como é que é isso, Fábio? Eu trabalho aqui, a gente já não ganha muito, eu ainda tenho que ficar dando dinheiro para a igreja. Aí eu falei: não, Lene, não é assim não. Se você fizer assim, o Senhor nem aceita a sua oferta, aí você vai estar perdendo dinheiro. É necessário que você entenda o propósito de Deus nisso daí, para que Ele amplie várias coisas na sua vida. Mas assim, o ponto que eu queria chamar a atenção é só esse. Algumas pessoas confundem nessa necessidade de ter de dar e não de oferecer o melhor para Deus. É um ponto que fica muito confuso para nós irmãos, e nós vamos esmiuçar tudo aqui, né? Porque lá em Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 a 44, Jesus está sentado na frente do gasofilaço e ele está vendo a oferta de todo mundo, e muitos homens ricos, muitos homens que querem aparecer, trazendo um volume enorme de dinheiro e oferecendo no templo, enquanto que aquela mulher trouxe 2 moedinhas. Aquelas 2 moedinhas, se convertida para o dinheiro dos romanos da época, era a menor moeda que existia no reino. E Jesus de frente se agradou da oferta dela e explicou por quê. Porque Jesus explodiu a cabeça dos apóstolos naquele dia. Porque os apóstolos não estão acostumados a ver aqueles fariseus, um querendo aparecer mais que o outro, né? Eles certamente achavam que quem dava mais no templo é que era valorizado por Deus, e não aquela oferta pequena daquela humilde senhora viúva. E Deus explode a mente deles ensinando, né, que havia muito mais valor naquele sacrifício dela do que dos demais, porque aquela mulher estava dando tudo o que ela tinha. Ela está falando para Deus: Senhor, esse é o meu último recurso. Se eu for passar fome, eu acelero o processo, mas é o Senhor primeiro na minha vida. Enquanto os demais irmãos estavam preocupados em mostrar volume e quantidade, dava do que lhes sobejava, como diz a Bíblia. E Deus não se agrada com esse tipo de oferta, tanto que em Atos, no capítulo 5, a gente vê a história de Ananias e Safira, né? Um casal que vendeu uma propriedade, irmãos. A Bíblia não fala o tamanho dessa propriedade, mas vamos pegar aqui em Porto Velho os menores terrenos que tem aqui, né? Um terreno em Porto Velho custa menos de 80, 100 mil reais, se a gente for comprar, né? Um simples. E aí, esse casal vendeu a propriedade e foi oferecer para Deus, mas oferecer para Deus da forma errada, porque eles mentiram quando foram fazer a doação para Deus. Eles falaram que, nós vendemos a propriedade e está aqui todo o dinheiro que nós arrecadamos. Irmão, se eles dissessem: está aqui, nós vendemos a propriedade, está aqui, 5% do que nós arrecadamos é para a obra de Deus. Mas eles não fizeram isso. Eles pegaram uma quantia inferior à totalidade. Deus nunca exigiu a totalidade deles, mas se eles vão fazer aquilo para Deus e falam que é tudo, né, eles teriam que pegar tudo. E o que acontece? Ananias é morto na hora, cai no mal súbito. E a mesma coisa acontece com a esposa dele, que ratificou a mentira que ele narrou. Caiu durinha no chão, perderam a vida, né, sem nem saber a importância do que era brincar com as coisas de Deus. Então, Deus não se importa nunca com a quantidade, e sim com a forma com a qual a gente apresenta isso para Ele. Tanto é que em Gênesis, no capítulo 22,
Deus exige de Abraão o sacrifício do seu filho Isaque. E aí, imagina aí, pessoal, se ponha na história, vocês que são pais, de ter que sacrificar o seu único filho, o filho do seu coração, para Deus, né? Imagina a dor que era. Mas aquele homem tinha tanta fé que tem gente que diz que Abraão acreditava que Deus podia trazer o filho dele de volta das cinzas para o colo dele de novo. Mas ele foi ali sem temer. E quando ele ergue a mão para ceifar a vida do menino, o anjo o impede, né? E aí deve ter sido aquela confusão na mente de Abraão: Senhor, como é que é isso? É ou não é para ceifar a vida do menino? Que confusão é essa? E aí a gente pode imaginar que Deus deveria ter respondido algo semelhante assim para ele, como: eu nunca quis o menino, eu queria a honra no lugar do seu coração. E como você me honrou, dessa forma eu não te dou só um filho, eu te dou uma descendência gigantesca, e por meio dela toda a humanidade será salva. E é assim que Deus faz. Ele pegou o propósito daquele homem, e aí a consequência foi enorme para a vida dele, uma consequência benéfica vindo diretamente de Deus. E aí em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9 e 10, que foi a nossa leitura inicial, Deus mostra que Ele não quer esvaziar o celeiro, mas que Ele quer encher. O propósito dele é encher, ainda que para nós às vezes signifique um sacrifício além do que a gente pode. Em 1 Reis, no capítulo 17, fala da viúva de Sarepta. E antes da gente olhar o contexto da viúva de Sarepta, é importante que a gente veja o contexto do profeta Elias, como é que ele vivia. Ele estava numa caverna, sendo alimentado por corvos. Corvos vinham e traziam pão e carne para ele durante o dia e durante a tarde. Não faltava nada para aquele homem, porque Deus era a sua provisão. E aí quando Deus manda ele se destacar a essa outra localidade, em Sarepta, ele fala que vai tocar em uma viúva para que ele seja alimentado. E aí quando ele vê essa viúva, ele pede dela pão. E ela fala: eu não tenho, senhor, eu só tenho um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer essa última refeição e esperar a morte. Ele fala: não, faz primeiro esse bolo para mim, e Deus não vai deixar faltar nada, nem na sua vasilha, nem na sua botija. E aquela mulher, irmãos, ela teve que acreditar no que ela não podia ver. Nós tendemos a acreditar só no que a gente vê. A gente não podia pensar: eu lá sou besta, se eu não tenho nada, está querendo me enganar. Não é o que a gente faria normalmente. Eu vou comer, é o meu, farinha pouco, é o meu pinhão primeiro, né? Mas essa mulher não, ela foi tocada por Deus. E o profeta foi comer na casa dela. Enquanto teve seca naquela localidade, Deus não deixou acabar a farinha da vasilha e nem secar o azeite da botija. E ela teve uma provisão divina por todo esse tempo onde muitos padeceram. Então o que Deus quer é encher o nosso celeiro, mas só depois dele atestar que o dinheiro não concorre com ele no nosso coração pelo primeiro lugar. E é por isso que Deus exige honra nessa área material dos nossos bens. Não é a única forma de honrar a Deus. Vocês estando aqui no culto, estão fazendo o que, irmãos? Cultuando a Deus, fazendo honra diante dele. Os louvores que as mulheres acabaram de entoar aqui, inclusive da missionária Evelyn, foi falando o quê? A Ele a honra, a Ele a glória. Honrando Deus também com os lábios. Nós honramos Deus com as nossas ações. Nós honramos Deus de diversas formas, né? Com a obediência à palavra, nós estamos honrando a Deus, né? Mas por que nessa área financeira, Fábio? Deus precisa de alguma coisa? Né? Porque aí, e aí, meu irmão, a gente só lê lá em Atos 17 que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de algo.
Ele não precisa de nada que a gente possa lhe oferecer. Jó capítulo 41, versículo 11, Deus fala: quem primeiro deu a mim para que eu tenha de retribuir, pois tudo que há debaixo do céu é meu. Quando Deus atesta a sua impotência, assim, eu acho majestoso. Ninguém nunca teve que dar algo para ele, para que ele tivesse que retribuir. Tudo que há debaixo do céu é meu. Ele deixa muito claro. E no Salmo 50, ele fala assim: eu acaso como carne de todos, ou bebo o sangue dos seus bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e você me honrará. O que Deus quer é a honra. O que Deus quer que nós o coloquemos em primeiro lugar, né? Porque, e não é que Ele precisa da nossa honra, não. Se você der honra a Deus, Ele é Deus. Se você não der honra a Deus, Ele é Deus. A honra que Ele exige é para que nós tenhamos ciência de que nós que precisamos dessas coisas. E Ele quer que a gente saiba que também não é errado o crente ter dinheiro. O errado é o dinheiro ter o crente. Essa que é uma das grandes falhas, porque a Bíblia não condena a prosperidade material. Pelo contrário, ela fala muito dessa semeadura. Lá no Salmo 62:10 está escrito: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Né? Ele está falando: se eu estou te prosperando, não cultive o segundo Senhor no seu coração. Saiba que eu sou o Senhor, o teu Deus. Né? E quando a gente tem dois senhores, quem nos adverte é o nosso próprio Deus, Emmanuel, Jesus, Deus conosco. Quando ele fala que não devemos servir a dois senhores, porque senão você vai ser fiel a um e vai desonrar o outro, né? Em Mateus 6:24 está escrito isso. Em 1 Timóteo 6:10 fala, inclusive, tem muitas pessoas que confundem, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é, irmãos. O dinheiro não é a raiz de nada nenhum. Ele está aqui para ser usado. O que não pode é ele usar o cristão, mas ele está aqui para ser usado. O que a Bíblia fala é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Né? Tem gente que tem muito dinheiro e ama esse dinheiro e comete diversas atrocidades através disso. Não tem sua confiança em Deus por causa desse volume de dinheiro que ele se confia. E tem gente que não tem dinheiro e ama o dinheiro. Ele faz tudo para querer alcançar, ele passa por cima de qualquer pessoa, ele não tem respeito por ninguém, e a avareza se tornou um ídolo no coração dele. Teve uma parente da minha mãe que contraiu o Covid bem no começo, e enquanto ela estava ali com crise de falta de ar e passando mal, e a ambulância indo buscar ela, os enfermeiros tiraram a corrente de ouro, abriram os botões da camisa, e quando ela recobrou a consciência, sem conseguir falar direito: cadê minha corrente? Cadê minha corrente? Preocupada com a corrente, perdendo a vida, irmãos. E morreu de Covid, a corrente está lá. A corrente ficou. E a pessoa avarenta, preocupada com o financeiro, sendo que Deus havia mandado uma equipe para tratar da respiração dela, e ela preocupada com a corrente, forçando a voz. E a gente precisa entender que o nosso Senhor, Ele não é um título de capitalização. A gente tem que entender que não é porque a palavra diz que você plantando a semente, ele pode dar a colheita de 30, 60 e 100 por um. Não é nesse sentido que a gente vai dar nossas contribuições, não. Você não vai aqui, botei 5 hoje aqui no gasofilar, sim senhor. Se é vezes 100, se não aparecer 5 mil reais em um ano na minha conta, aí você vai estar fazendo barganha com Deus, irmão. Que isso? Tem juízo não? Deus não pode ser barganhado, porque esse tipo de coisa aí, ela atrai a concupiscência do nosso coração para essa avareza. Em Tiago capítulo 1, versículo 14, está escrito o quê? Que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
pelos seus próprios desejos. Nós somos atraídos e enganados por nossos próprios desejos. Eu lembro de um professor que eu tive de direito de processo penal, que ele falava assim, que a pessoa que era vítima de estelionato era o famoso espertão. E eu lembro até do exemplo que ele deu. Não é um exemplo nada cristão, mas foi o exemplo que ele deu. Ele falou assim: o kit do Abadá, do carnaval, lá da Bahia, custa R$1.000. Mas o espertão achou um site que vende por 500. E o espertão compra 2 Abadá pelo preço do um. E o espertão quer desfilar na frente dos outros. E aí o espertão nunca recebeu o seu Abadá ou recebe uma camisa falsa. E aí ele foi engodado por sua própria concupiscência. Quando a gente vê, irmãos, que alguém paga R$200 por uma caneta ungida, essa pessoa não quer o favor de Deus. Ele quer comprar uma suposta bênção para que ele alcance um concurso, para que ele alcance um cargo, para que ele alcance alguma coisa que está totalmente fora da palavra de Deus. E aí a gente vê o quê? Hoje em dia, são pessoas ajuizando ação judicial, querendo de volta o dinheiro que eles deram para a igreja, mas nunca deram para Deus, porque o que eles queriam era enriquecer e crescer mais com isso. Ninguém estava procurando Deus coisa nenhuma. E aí é simplesmente assim: vão ficar sem, vão perder, ou vão atrás de uma justiça de um tempo demorado aí para saber se a justiça ali é feita, mas eles estão pagando pela concupiscência do próprio coração, mais do que qualquer outro engano que um falso mestre pode ter atribuído a eles. E aí a gente vê que o nosso grande Deus, o pastor Elvis acabou de ler aqui o capítulo 20 de Apocalipse, acho que é no 21, no 22, Deus fala da Nova Jerusalém, e as ruas são de ouro, E aí o que Deus quer? Que nós sejamos ostentadores, que a rua é de ouro. Se eu fui pobre, não me lembro agora que eu estou no céu. É isso que Deus quer? Não, irmãos. Ele está falando que aquilo que vocês se matavam lá embaixo para ter, aqui a gente pisa. Aqui não tem valor nenhum, só serve para ser pisado. E o livro de Atos diz que as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos pisavam nela, porque o único apóstolo que cuidava com toda a preciosidade desse tesouro, ele era um ladrão. A Bíblia diz que ele era um ladrão, mas os outros apóstolos não, botavam o dinheiro debaixo dos seus pés, porque aqui o dinheiro era servo, não Senhor. Maravilha, Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, equipara a avareza à idolatria. É a semente que caiu num bom solo, mas veio os espinhos e aí rolaram. E aí aquilo vai sufocando. E por muito tempo eu li essa palavra, a parábola do semeador, sabendo que a minha vida era essa. Por muito tempo, irmãos, eu li sabendo que eu me encontrava nessa fase, que eu não era semente que tinha caído só em bom solo, não, que eu estava sufocado por isso, e só conhecendo mais o meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo, me aprofundando mais na palavra, que eu consegui, para a glória de Deus, me libertar dessa sensação de sufoco e fazer do dinheiro um servo e não um Senhor na minha vida. Deus, vendo que o seu coração está blindado com relação a todas essas avarezas, a todas essas coisas, é nessa hora, irmãos, que Ele vai olhar para você e vai falar: agora Ele está pronto, agora Ele está para prosperar, agora pode abrir as comportas do céu e derramar sobre a vida desse meu servo, que se libertou dessa avareza do coração dele, que sabe que eu sou o primeiro lugar na vida dele, que eu não sou dividido com ninguém. Pode derramar sobre a vida dele, que ele está pronto para receber. E é assim que Deus vai fazer. Procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus Cristo nos ensina, irmãos. É isso que a palavra nos direciona, irmãos.
né? Então, o que a gente finalmente percebe no terceiro e último ponto dessa mensagem é que não importa a entrega, mas a expressão do nosso coração em relação a Deus. Porque a partir do momento que a gente vai se tornando uma pessoa dessa forma, que honra a Deus com os nossos recursos, não é só honrar a Deus aqui, é honrar a Deus de todas as formas. É aquela operadora de caixa que te passou o troco a mais, você não aceita. Você, moça, você errou, pega aqui, e o Senhor que está te vendo, te levou o salário. É aquela compra que uma outra atendente errou e você fala, não, mas eu comprei só 2 peças de roupa, que tem 3, está errado. E você devolve. Você não aceita mais lucros desonestos. Você não é mais escravo dessas coisas e você é liberto para a honra e glória do Senhor. Eu vi uma vez com muita tristeza no coração uma mãe falando que quando viajava ela apanhava as toalhas dos hotéis, cobertores dos hotéis e guardava nas suas malas e contava isso sorrindo na frente das suas filhas. E meu Deus, olha o tipo de pessoa que ela está criando. Ela está ensinando esse mesmo caminho mal para as filhas. Ela tinha mania de dizer que a filha dela era Vivalda, como uma expressão de que a filha dela era esperta. E quando você olhava nas festas infantis, a filha dela ganhava a sacolinha, guardava com a mãe e ia comer e saquear a sacolinha de todos os outros já desde pequeno, irmãos. E você já percebia isso. Então Deus, Ele quer nos ensinar a viver fora, a nos posicionar contra o que é errado, para honrar a Deus em todas as coisas. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, está escrito que quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Quando a gente usa aquele pouco recurso que a gente tem para abençoar um irmão que está passando uma dificuldade financeira grande, o Senhor recebe. E o Senhor ensina a gente a não dever nada para ninguém. E muito menos Ele vai dever para você. Ele vai olhar aquilo com gratidão, sabendo que você entregou de coração. E Ele vai continuar te abençoando e te prosperando, mesmo sem você esperar nada por aquilo. Você já está sendo abençoado só com essa bondade que derrama no teu coração. Porque uma das maiores lutas nossas é quando a gente vai dar a nossa oferta, o nosso dízimo, que a gente já tem aquela luta contra a avareza do nosso coração. Quando eu aprendi a me libertar disso, irmãos, foi lendo o que o pastor pregou aqui no domingo. Foi lendo sobre Jacó, quando ele dorme ali, ele sonha com a escadaria do céu, unge a pedra, ele vê os anjos subindo e descendo ali. A primeira vez que eu li, eu fui muito prepotente e falei para o Senhor, porque eu vi que Jacó disse que toda vez que ele passasse por ali, ele devolveria a 10ª parte de tudo que ele ganhou. E aí eu simplesmente lendo, falei com o Senhor o seguinte: ah, Deus, legal, muito bom para o Jacó, mas é um problema dele, não meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Se ele prometeu, amém, glória a Deus e aleluia. Eu acho que se a igreja tiver muito dinheiro, ela se torna um poder, e quando a igreja se tornou um poder, ela foi tirando como exemplo a igreja católica. E falei para Deus com toda a franqueza do meu coração, iniciando a minha jornada bíblica com 25 anos. E aí, quando Deus me permite ler o livro do Gênesis pela segunda vez, que Ele me fez lembrar dessas palavras, eu falei: perdoa, Senhor, eu era até ignorante, me perdoa, meu Deus. Olha o cenário. Enquanto eu foquei só nos 10% do que eu tinha que devolver para agradecer a Deus, eu deixei de olhar para os 90% que Ele tinha dado para o servo dele, que era muito maior. Era um homem que estava fugindo do irmão. O irmão disse que o papai fechar os olhos, eu vou matar ele, mãe. Pode ter certeza que ele está morto, meu irmão está morto, ele me enganou, eu vou matar. E ele sai para uma terra desconhecida, ele nunca sai de casa, filhinho da mamãe, enquanto o outro era filhinho do papai. E aí, o que fazer? Senhor, aí ele sonha um sinal de Deus para a vida dele. Pai, se eu for próspero, eu vou reconhecer que foi o Senhor que me deu. Eu costumo brincar e dizer que se o meu irmão vai me matar, eu fujo para e queimo sozinho, eu viro um mendigo lá rapidinho.
E aí não, ele sabia que se ele fosse próspero foi Deus que deu. E ele volta, irmãos, com filhos, com caravana de animais, com servos, com criados. E ele reconheceu que foi Deus que fez para ele. Porque o nosso Deus é o Deus provedor, é Jeová Jireh. E nós temos que confiar nele por todas as coisas, irmãos. E aí, se a gente olhar lá em Malaquias, de novo, no mesmo capítulo 1, só um instantinho, irmão, deixa eu pegar aqui agora. Antes de Mateus, o último livro do Velho Testamento, ele está escrito o que aqui? Malaquias, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. E dizeis: eis aqui, que canseira, o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, animal roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Deus está condenando aqui, irmãos, a figura do enganador, que tem um animal bom e oferece um animal coxo, um animal enfermo. E aí, vamos tentar olhar como é que funcionava a oferta naquela época. Ele sacrificava um animal e no final das contas, irmãos, ele virava com um churrasco. A gordura era queimada em oferecimento a Deus, porção da carne era oferecida ao sacerdote e a outra parte a família que foi oferecer participava daquele banquete na presença do Senhor. Era um churrasco. E a gente sabe que tem enólogos, né? Tem enólogo de vinho, o cara bebe ali um golinho do vinho, ele sabe de que safra que é, que uva que é, se a uva é branca, se a uva é vermelha. E você pode pegar uma especialista em churrasco aí, se ele conseguir dizer para mim, comendo 2 pedaços de carne, qual que é do animal cego e qual que é do animal que não é cego, aí a gente tem um super-herói, né? Então assim, isso daí fazia falsamente o povo acreditar que ele podia oferecer um animal cego. Quando Deus abominava isso, porque ele não estava preocupado com o que seria feito da oferta, mas era a declaração do coração a partir dela. Quem é o homem mais corajoso daqui da igreja? Deve ser o irmão Tiago, ou o pastor Elvis. Pastor Elvis, ele é corajoso, ele é grandão, a esposa dele é bem pequenininha, mas já que churrasco é churrasco, e flores são flores, eu quero ver no aniversário de casamento deles, ele dá um buquê de flores murchas para ela, se ele tem coragem mesmo. Tá, irmão? Não é tudo flor? Não vai tudo pro mesmo canto? Não vai. Porque o que a missionária está interessada? A expressão do amor dele a partir daquele ato. O que Deus está esperando da gente? A expressão do nosso amor por ele a partir do nosso ato. E aí, irmãos, só para a gente finalizar, Marcos capítulo 14, verso de número 3. Marcos capítulo 14, verso de número 3, está escrito assim, irmãos: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Irmãos, vamos analisar aí esse cenário para a gente encerrar. Um denário, meus irmãos sabem que equivalia a uma diária de trabalho duro.
Eu trabalhava um dia inteiro por um denário. Aqui eles falam que valia mais de 300 denários esse frasco de alabastro. A gente não trabalha 365 dias por ano, porque tem os domingos, tem feriados, tem festas. Então a gente chega a trabalhar o quê? Os 300 em alguns dias, né? E esse frasco de alabastro valia mais de 300, ou seja, 310, 320, 350. Vamos deixar ele em 350? Então significa que essa mulher quebrou um vidro para ungir Jesus, que valia mais de um ano de trabalho de um trabalhador comum. É como se hoje ela pegasse o salário mínimo em R$300, vezes 12, né, daria o quê? Quase 15 mil reais, não é, irmãos? É como se ela pegasse um perfume de 15 mil reais, quebrasse e derramasse. E olha só a reação do pessoal. Bramaram contra ela. Bramavam contra ela. Bramar é gritar. Tu é doida, criatura. Dava para a gente vender isso lá aos pobres. Mas a expressão de honra dela para Jesus foi tão grande que o próprio Deus interviu por ela ali mesmo. E aí o que Jesus disse? Em verdade eu vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Que Deus disse: essa mulher me deu tanta honra que aonde o meu evangelho for contado, vão se lembrar dela pelo que ela fez por mim. E esse é o significado de dar honra a Deus com as nossas contribuições e com as nossas ofertas. Amém, irmãos? Que amanhã, quando vocês forem à casa do Senhor, quando lhe for ministrada uma palavra para vir aqui à frente com alegria, saibam como é que Deus recebe a honra que vocês têm dado a Ele. Quando você é um dizimista, que o Senhor já sabe que os primeiros frutos você já entrega para Ele, Deus já te vê como uma pessoa especial, está dando honra ao Senhor. E por isso Ele repreende o devorador na sua vida. E por isso Ele abre as comportas do céu. E por isso Ele derrama toda sorte de bênçãos, muito além do que você pode imaginar. Amém? Levantamos, irmãos, e oremos ao Senhor, nosso Deus. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, graça nós te damos, meu Pai, por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, por todos os ensinamentos, por nos mostrar que nós devemos prestar honra a Ti em tudo que nós fazemos, Pai. Muito também com as nossas finanças, Senhor. Que o Senhor continue a nos ensinar, a nos chegarmos mais próximos de Ti, meu Pai. Que a gente não cultive a avareza no nosso coração como ídolo, mas que a gente cultive o nosso Senhor, o nosso Deus, como estando sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Receba o nosso culto, Pai. Nós estamos aqui para Te prestar honra, Pai. Receba a nossa adoração e que o Senhor fixe as palavras da Tua Bíblia Sagrada nos corações de todos os Teus ouvintes, de todos os Teus servos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade.